Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Hoje um pouquinho mais ao sul do Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, procurando refletir sobre, nesse momento, sobre os desafios que a vida nos coloca. Principalmente quando nós presenciamos a história ou os acontecimentos ou os últimos fatos que rolaram aqui nessas regiões. Um pouquinho mais ao norte, especificamente ali na Grande Porto Alegre, onde nós encontramos desafios muito significativos enfrentados por milhares e milhares de pessoas. Aí, pensando sobre o assunto, refletindo sobre essa situação, nós podemos, quem sabe, numa ação de empatia, de nos colocarmos no lugar de alguém que tem a sua vida estabilizada e de repente, assim, de um dia para o outro, você vê que você não tem mais nada, materialmente falando. E dependendo de algumas situações, você não tem mais nem a própria família. Então essas situações são altamente desafiadoras. Então o que faz, de alguma maneira, para que uma pessoa passe por uma situação dessas, tão contundente? Se nós olharmos bem em relação às questões que os espíritos nos colocam, em que todos nós estamos mergulhados no plano material para aprendizados, independente se for prova, expiação, se for algum tipo de experiência solicitada, pelo próprio espírito passar por uma condição dessas, realmente é difícil, não é uma coisa fácil. O que nós podemos aprender em relação a essa experiência? Que nós podemos aprender vivenciando na própria pele a situação que essas pessoas passaram, ou podemos aprender com a experiência dos outros. Nesse primeiro momento, seria muito interessante orarmos, fazermos nossas preces, caso nós não tenhamos condições financeiras para ajudar, caso não tenhamos condições de tempo, de deslocar até essas regiões para poder colaborar com alguma coisa, minimamente rezar, minimamente pedir para a espiritualidade amparar a todas essas pessoas que passam por esse desafio gigantesco. E lembrando de outras pessoas, tantas outras pessoas que numa situação de guerra, como existe na Ucrânia, como existe em outros lugares, como existe a guerra lá em Israel, então outras localidades que não existe assim uma guerra declarada, mas existe muita violência, existe a injustiça, existe uma série de fatores que acabam de alguma maneira chegando na vida das pessoas. O que aprender com isso? O que trabalharmos com isso? Se nós percebermos melhor, temos muito que aprender com essas situações. E nessa nossa dinâmica que nós temos na vida, se nós olharmos, por exemplo, a história de Jesus, nós podemos compreender quantos desafios também o próprio Jesus passou logo na infância, onde, por uma questão de necessidade de se manter no poder, Herodes mandou matar todas as crianças que de alguma maneira pudessem arriscar o seu poder, justamente pelas profecias que indicavam que viria, depois de um certo tempo, naquele momento, poderia já estar alguma criança que seria considerado o Messias, aquele que traria a libertação do povo judeu. Isso significa que o poder estava em risco. E para poder manter o poder, de alguma maneira, Herodes mandou matar as crianças
até uma certa idade. Jesus, certamente protegido, né, pela espiritualidade superior, não sucumbe a esse evento, a essa ordem absurda, mas ao mesmo tempo nós podemos perceber que muitas crianças morreram ali. Se essas crianças morreram nessas circunstâncias, de alguma maneira elas tinham na sua programação espiritual viver uma experiência como essa, por alguns motivos que aqui não cabe a nós sabermos profundamente ou realmente quais eram os motivos que levaram essas crianças a morrerem dessa forma. Mas Jesus seguiu em frente no seu trabalho. Então isso mostra para nós que aquilo que está no nosso caminho, se nós estivermos realmente assim alinhados com uma vibração de luz, de entendimento, de amor no nosso coração, nós vamos conseguir. Apesar das dificuldades, dos problemas enfrentados, Jesus ofereceu seu coração, sua alma, ofereceu um conhecimento superior, falou de amor. Ele não falou de revolta, ele não falou de conquistas, ele não falou de tirar o bem ou a paz de seja lá quem for. Ele falou da compreensão, do entendimento, do amor. Ele falou de assuntos superiores. Ele trouxe para nós um caminho para que, como espíritos, possamos trilhar com um pouco mais de tranquilidade nas agruras que eventualmente apareçam no nosso caminho. E vivenciar isso é um desafio, é um grande desafio, que nós todos estamos aqui para trabalhar exatamente a superação de nós mesmos perante as situações que nos visitam, principalmente aquelas que estão ligadas a algumas experiências que não somos nós que causamos, mas ao mesmo tempo temos essas tais experiências para avançar, para aprendermos com elas. E também temos as experiências que são oriundas dos nossos equívocos, das nossas tomadas de decisão de uma maneira assim equivocada, onde nós talvez não tenhamos assim um total conhecimento ou total maturidade para seguirmos num determinado caminho e decidimos às vezes assim de uma maneira equivocada e colhemos os frutos das nossas decisões. E se os frutos são bons, ótimo, vamos aproveitar, sermos felizes. Se os frutos forem amargos, difíceis de serem talvez estragados, vamos repensar, vamos aprender com os resultados. Essa é a proposta, vivermos experiências e aprendermos com os resultados que elas podem nos propor. Então está aí o nosso grande desafio. E aqui nessa região, né, mais ao norte, como falei para vocês, nós vamos encontrar assim grandes dificuldades, sim, vividas por essas pessoas que passaram por uma tragédia coletiva, onde há necessidade de grandes aprendizados, há necessidade de aprendermos com aquilo que chega para nós. E isso é um baita desafio. Estamos juntos numa jornada. E assim nós vamos seguindo adiante, procurando fazer o nosso melhor, procurando fazer aquilo que está ao nosso alcance. E cada vez mais, quanto mais consciência tivermos sobre a nossa vida, aquilo que chega para o nosso campo de experiência, nós vamos progredir e vamos crescer consideravelmente. Imagine só, no momento da nossa desencarnação, o que nós levaremos aqui, se não o conhecimento que nós adquirirmos, das experiências que nós vivemos e a maturidade que podemos ter desenvolvido ao longo dessas experiências, ampliando o nosso grau de consciência para a vida e cada vez mais nos afinizarmos com o amor, com a paz, com a compreensão, com o entendimento,
que essa paz, essa compreensão, esse amor resida no teu coração nesse instante. Que possa existir luz, possa existir harmonia dentro de ti, com muita paz. Que essa paz que o nosso querido amigo Jesus procurou nos transmitir através dos seus exemplos, através de seus ensinamentos, que isso resida em nossa alma nesse momento. E vamos orar por aqueles que passam por tremendas dificuldades, por desafios assim extremos nessa vida. Que Jesus esteja conosco, com muita paz, com muito amor. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. E até o nosso próximo encontro.